Então, bom dia a todos. Mais um Spirit Talk aos sábados. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre a Normandia e a Bretanha, na região francesa. E para essa viagem francesa, eu convidei o Alberto Costa, um dos nossos parceiros locais lá na Europa. Ele já participou de outras lives com a gente, já falou sobre Portugal, Ilha Madeira, e agora ele vai mostrar um pouquinho os encantos dessa região francesa. Sejam bem-vindos a todos e passo a palavra para o nosso amigo Alberto Costa. Muito bem. Olha, Fábio, boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez, sobretudo para falar sobre França, que é um país que eu adoro, desde adolescente, que é aquele país que eu adoro, né? Tem uns que a gente se opta por viver, que é o caso do Brasil e de Portugal, que eu nasci no Rio de Janeiro, adoro o Brasil, adoro morar em Portugal, mas tem aqueles de coração também, que é o caso da França. Então, muito obrigado. Uma boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Obrigado pela fidelidade daqueles que normalmente já têm seguido as outras lives que temos feito, eu e o Fábio. E o meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour Turismo, que é uma operadora que tem sede aqui em Portugal, mas nós operamos em França, Alemanha, Espanha, Áustria e fazemos o circuito dos países do leste europeu. Então, nós hoje vamos falar de uma região talvez menos conhecida, menos badalada nos circuitos turísticos internacionais, mas injustamente, porque a França, de uma maneira geral, você pisa em cultura, né? E você se surpreende em cada vilazinha, em cada cidadezinha, mas hoje espero que a gente consiga encantar vocês e motivar vocês para vir visitar esta região, que é uma região multicultural, muito bonita, muito diversificada, e eu espero fazer o meu melhor para motivar vocês. Com certeza. Alberto, eu acho que a sua conexão caiu. Ou a minha, não sei. Oi, Fábio. Oi, você está me ouvindo? Eu estou dando uma checada aqui se a minha rede está ok. Oi. Deu uma travada. E o chat também está parado. Eu acho que a nossa conexão travou. Pessoal, vocês estão vendo a gente? Estão escutando? Não sei se o pessoal está me escutando. Agora, sua imagem voltou. Você tinha travado. Então acho que agora a gente pode continuar. A Fernanda falou que não vê o Alberto. É estranho. Estranho. Deixa eu tentar mudar então para o... Tem um delay, o delay é normal. Agora a Vanessa falou que vê, escuta nós dois, a Fernanda falou que te vê também. Oi, Vanessa, bom dia. Obrigado, Fábio. Normalmente agora voltamos os dois, é isso? Ok. Perfeito. Oi, Renata. Olá, Renata, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Renato. Muito bem. Bom, acho que agora voltou. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Então, nós vamos falar desta região, como eu disse, que é menos... São duas regiões, na verdade, né? A Normandia e a Bretanha. A Bretanha foi, inclusive, até a última região de França a ser anexada à França. Os bretões são indivíduos muito senhores da sua independência, e, enfim. Então, de vez em quando, há aí umas tentativas deles voltarem
a autonomia que já tiveram, mas são um povo bastante guerreiro que teve que se defender durante séculos, sozinho, né? Mas, enfim, hoje faz parte da França, como vocês sabem, e nós vamos começar pela Normandia. Mas eu vou fazer uma coisa, claro, todo mundo conhece Paris, é obrigatório vocês chegarem por Paris, não vamos falar de Paris porque daria muito mais que uma live, então nós vamos, isso fica para uma outra oportunidade, nós vamos sair de Paris em direção ao norte, em direção à Normandia. E antes de chegar à costa norte, eu queria levar vocês a uma cidade que muito falada, muito conhecida, mas poucas vezes visitada, sobretudo para quem vem à França, que é Giverny. Giverny é muito conhecida por causa exatamente do Monet. O Claude Monet morou na cidade e, para quem acompanha a pintura e os quadros de Monet, ele passou a vida inteira dele pintando repetidas vezes os jardins da casa onde ele morou. Essa casa hoje é uma fundação, é muito interessante para vocês visitarem, para nós visitarmos, sempre que o percurso, e é o caso da Normandia, passa por ali, nós desviamos, para vocês terem a oportunidade de ver os jardins, são muito bem cuidados, e vocês vão se sentir transportados para dentro dos quadros do Monet, né? É um pintor impressionista, muita gente conhece, às vezes conhece mais até os quadros, né? Do que... E é normal, né? A gente muitas vezes, a não ser que seja, um especialista, digamos, seguidor... Ou um amante, né? É um especialista, né? Isso, exato. É mais ou menos... Eu outro dia dizia que é mais normal as pessoas conhecerem o quadro do Beijo do que saberem, terem ouvido falar do Klimt, né? Então, é normal isso. Mas, enfim, é uma cidade encantadora, a casa está muito bem cuidada, a fundação e os jardins. Então, nós vamos passar por ali e depois vamos seguir em direção à costa norte, em direção a Rouen. Rouen, uma cidade que até nem fica muito longe, aliás, Giverny também não, mas Rouen é uma cidade que está a uns 130 ou 150 quilômetros de Paris, ou seja, é realmente perto. É bem pertinho, eu estive lá, fui de trem, é belíssima. Ah, você já esteve lá? Ah, que legal. Tive. E Rouen, vale a pena vocês visitarem, nós visitarmos, porque muita gente conhece Rouen de várias coisas, mas sobretudo da Joana d'Arc, né? Que esteve presa ali, que foi torturada ali. Quem acompanhou a história da Joana d'Arc, ela foi incendiada, foi queimada ali, então esteve presa e tem, inclusive no Palácio Episcopal, tem um relógio enorme por cima, que eles chamam de Grosse Horloge, que é só a fachada do palácio é lindíssima, né? O Palácio Episcopal. E dentro tem uma espécie de uma exposição multimídia com projeções nas paredes, está muito bem feita, muito interessante. E simulando o julgamento da Joana d'Arc, né? Então, para além da pessoa ter oportunidade de visitar a cidade e esse edifício, tem a oportunidade de ver sucintamente ali a história da Joana d'Arc e se sentir na Idade Média, né? Na Baixa Idade Média. Então, é realmente muito, muito interessante. Outra das coisas que vocês podem visitar, tudo depende um pouquinho do tempo que a gente tem. Porque se a gente vai primeiro a Giverny, normalmente depois almoçamos já em Rouen, e depois então é que vamos ver, porque saímos normalmente de Paris, né? Então vamos a Giverny, depois já chegando a Rouen, a gente almoça e depois dá uma volta no centro histórico para
mostrar isso para vocês. Mas uma outra coisa muito interessante que tem ali, que é até muito perto, aliás, a cidade é muito perto, né? É muito pequena, o centro histórico é muito pequeno, mas é um museu de belas artes. Eu estava falando do Monet, né? Claro, também tem pinturas do Monet ali, porque, obviamente, ele visitou toda essa região, andava por toda essa região e pintava, obviamente, o que via, né? Mas nesse Museu de Belas Artes, vocês têm pinturas famosas, quadros famosos de pintores e artistas famosos, como é o caso do Caravaggio, do Velázquez. O Velázquez era espanhol, mas, enfim, o Delacroix. Então, tem uma galeria de arte, o museu é uma galeria de arte fantástica, né? Então, para quem é do ramo, é muito bom. E não deixa de ser uma experiência diferente se você visitar a cidade primeiro e depois você ver os quadros dessa gente famosa. Exatamente. Você rever a cidade pelos olhos. Você viu ao vivo e depois de ver retratada, emoldurada. Exatamente. E por isso a gente sempre faz isso. A gente, claro, vai visitar a cidadezinha primeiro e depois, então, quando chegar no Museu de Belas Artes, você vê a pintura que cada um deles, a interpretação que cada um deles fez nas suas épocas na parede, né, ou na tela. Então, é muito interessante. Depois tem ali também, ao lado da Hotel de Ville, que é a prefeitura, né, bem do lado, tem uma abadia beneditina de Saint-Ouen, que é muito semelhante. Quando você chega, a impressão é impossível que quem já esteve em Paris, e normalmente visita Paris antes, né, você dá de cara com a irmã gêmea da Notre Dame, porque é uma catedral também gótica, muito bonita, impressionante, com os vitrais fantásticos, e é uma catedral do século VIII, 700, do ano 700 e bolinha. Então, século VIII. Então, mas guarda uma quantidade enorme de vitrais muito bonitos, e a catedral em si também é muito bonita. Essa cidade do Rouen, ela ficou marcada não só pela história, obviamente, da Joana d'Arc, mas também por causa da peste. Vocês, agora que estamos vivendo mais uma peste, né, o tal de coronavírus, a gente às vezes esquece que a humanidade não fez outra coisa senão andar correndo da peste. Não fez seu dever de casa. E para vocês Exatamente. E acho que não vamos continuar fazendo, mas enfim, isso é outra história. Mas estamos, infelizmente, eu costumo brincar dizendo que se o cara que está falando comigo é jovem, eu fico com vontade de dar um livro de história para ele ler. Mas se ele já tem alguma idade, eu fico com vontade de dar um comprimido de Alzheimer, porque ele já esqueceu o que aconteceu. E a cidade de Rouen vai deixar isso muito patente, porque é uma cidade, claro, medieval, mas no século XIV, para vocês terem uma ideia, 1300 e bolinha também, ela foi assolada pela peste e 3/4 das pessoas morreram. 3/4 das pessoas morreram. Aliás, isso, para quem mora na América do Sul, do Norte, enfim, na América, isso é uma coisa que está muito distante, a gente só vê nos livros de história, mas aqui a gente, em termos até de arquitetura, de alguns monumentos, trazem isso à memória. Então, uma cidade como Rouen, que perdeu 3/4 da sua população para a peste, deixou marcas evidentes. E isso foi muito mais agravado. Aliás, isso está retratado, e quando a gente chega lá, eu chamo sempre a atenção desse esqueleto. Tem um esqueleto de um gato, que naturalmente devia ser um gato preto, porque era o sinônimo do diabo, do Belzebu, ou do demônio. Então, isso foi um agravante imenso, uma falta de cultura do Papa absurda, porque a peste já estava graçando pela Europa toda, por questões, inclusive, falta de saneamento básico, enfim, pelos motivos óbvios, né? E, claro, também falta de tecnologia, mas nas condições em que as pessoas viviam na Idade Média era terrível. Mas isso foi muito mais agravado porque o Papa teve a ideia de Jerico, na época, de dizer que a culpa dessa pandemia, e era pandemia mesmo,
porque o único continente que ainda não tinha sido descoberto era a Oceania e a América, né? O resto já estava descoberto. Então já tinha graçado todos os continentes. Já poderia ser uma pandemia. Mas então estava dizendo que ele teve a ideia de Jerico de atribuir aos gatos pretos a culpa da pandemia. Então, obviamente, todas as pessoas com o peso que a Igreja Católica tinha na época, o que é que vocês sabem até hoje, né? Se a gente passar por um gato preto, cuidado, debaixo da escada de um gato preto, então o dia já vai correr mal. Vem ainda daí, né? Ver como é a repercussão de séculos de um indivíduo desse. Como ecoa, e você né? sabe o que aconteceu? Como ecoa. E as consequências disso, que podia só não ter consequências, ser só uma piada, né? Mas não, a consequência foi muito grande, morreram milhões e milhões de pessoas por causa dessa ideia dele de atribuir aos gatos a personificação do diabo, porque a população saiu dizimando os gatos. E quando você dizima, extermina os gatos, quem é que adora? Os ratos. Aí vem um desequilíbrio ambiental, né? É aquela história, né? O homem intervindo e aí... Sanitário. O problema é da natureza, o problema não está na natureza. Nunca está com a natureza. Isso é a única coisa certa. Então, conclusão. Isso para explicar um pouquinho, a peste não surgiu por causa disso, como é óbvio, ela já existia. Só que entrou numa exponencial, a tal curva, né? Ninguém achatou coisíssima nenhuma. A curva foi lá em cima porque dizimaram os gatos, né? Então, os ratos fizeram a festa. Claro, como eram os ratos que transmitiam a peste bubônica, enfim, a situação foi muito mais grave. E isso está retratado numa parede, tem um vidro, uma espécie de uma vitrine, né? Porque tem o esqueleto de um gato que ficou emparedado. Eles não só matavam os gatos, mas escondiam dentro das paredes, do embolso das paredes, para emparedar o diabo, né? Então você vê como é que a raça humana tem sido ignorante, como é que é possível a gente andar para trás na história, né? Mas, enfim, essa foi um caso triste. Mas, conclusão, essa peste, como eu disse, foi responsável por dizimar 3/4 da população de Wuhan, mas vale a pena, é lógico, visitar, porque é uma cidade muito bonita. E nós vamos continuar depois o nosso caminho. Então, eu estava dizendo, não sei até onde é que vocês ouviram, mas nós estávamos saindo agora. Saindo de Wuhan. Quando você estava saindo de Wuhan, congelou. Pronto, então foi isso. Culpa é do gato, certamente. A gente foi falar do gato, é verdade, olha aí, ó. É uma brincadeira. Eu sei que tem vários amantes de gato aqui no chat, só que é uma brincadeira, um pouquinho de mau gosto, não tem nada a ver com gato. Não, e não foi culpa nossa, né? A culpa é do Papa, que na época não entendia muito do riscado. Mas, enfim, estava dizendo que nós vamos sair de Wuhan em direção à costa norte de França. E essa costa norte é muito interessante porque ela é cheia de falésias. Tem algumas praias pequenas e tal, mas o relevo ali é granítico, então o mar vai escavando e as falésias são muito grandes. E isso, por um lado, dava alguma proteção às pessoas, sobretudo nos tempos em que havia os ataques corsários, de piratas e tal, mas, por outro lado, aquilo bate um vento legal. Aquilo bate um vento legal. Aquela região ali é uma região bastante assolada por ventos, e essas falésias, existe uma localidadezinha chamada Etretat, que normalmente visitamos antes de começar fazendo, digamos, a costa. Então, de Wuhan, vamos a Etretat e depois vamos descendo para a esquerda, contornando sempre a costa. E isso para quê? Nós vamos fazer uma espécie de uma ferradura, de um U, uma baía grande, para visitar Estávamos falando de algumas páginas negras da história, né? E vocês sabem, a França, qualquer país, né, tem as suas datas emblemáticas, né? E a França, como é lógico, tem algumas delas, né? Uma delas foi outro dia 14 de julho, a queda da Bastilha, né? Mas outra é do dia 6 de junho, porque em 1944
nenhum de nós era nascido, mas vocês sabem dos livros da história que foi o dia do desembarque da Normandia. Desembarque. Né? Exato, dia 6 de junho. E o desembarque foi exatamente ali. Muitas vezes a gente tem ideia da escola que foi só uma praia, morreu muita gente ali. Claro, morreu muita gente, mas não foi uma praia, eram 5, né? Eram 5 praias. Os americanos desembarcaram em 2 e depois os franceses, os canadenses e os ingleses desembarcaram em outras 3 praias, mas foi, digamos, o início da reviravolta, né? da volta da Segunda Guerra Mundial. Né? Foi ali que o Hitler começou levando desvantagem. Né? Foi a partir disso. Para vocês terem uma ideia, morreram 10 mil homens só nesse desembarque. Desembarcaram mais de 100 mil e quase 10% morreram ali. Por isso é que os americanos têm, inclusive, um cemitério, na verdade... Um memorial ali, né? Exatamente, um memorial. É um campo muito grande, cheio de cruzes perfeitamente alinhadas e em homenagem, obviamente, às pessoas. Vocês estão me vendo porque a minha imagem, curiosamente, para mim está travada. Não, a imagem travou, mas a gente está te escutando. Então esse aqui é o importante, a imagem é o menos. Tem problema. Mas quando você parar de me escutar... O áudio está perfeito. O áudio está perfeito. Então vamos no áudio, que é bem mais importante. Mas estava então dizendo que foram 5 praias do desembarque do dia D. Vocês sabem por que se chama dia D? Dia D porque eles tinham, claro, isso era uma missão secreta, né? Obviamente o inimigo não podia saber, e qualquer que fosse o dia que eles se referissem, iria vazar essa informação. Então, dia D vem de day, de day D, né? De day D. E, portanto, depois os americanos usaram essa mesma metodologia em outras batalhas famosas na Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, então desembarcaram ali e nós vamos passar, inevitavelmente, por essa região. Vamos depois conhecer uma outra cidadezinha muito interessante, porque o rio Sena, que atravessa Paris, como você sabe, ele corre para o norte. E ele desagua no Mar do Norte, na região do Havre, que fica à direita, na margem direita do rio, e do lado esquerdo tem uma cidadezinha muito bonitinha, que é uma cidade chamada Honfleur. Honfleur. É uma cidade cheia de barzinhos, junto das margens do rio Sena. Nós vimos do norte, ou seja, vimos de cima, passamos no Havre e depois atravessamos o Sena para visitar Honfleur. E essa Honfleur, mais uma vez falando de pintores e pintores impressionistas, é a terra do Boudin. Quem já ouviu falar do Boudin, ele nasceu exatamente aí. Depois nós vamos, dependendo, claro, do interesse e da confissão religiosa do grupo, mas ali muito pertinho nós temos Lisieux. Lisieux é a cidade, faz parte de um dos nossos roteiros dos santuários marianos, e ali nasceu e viveu e morreu de tuberculose a Santa Teresinha. E a Santa Teresinha morreu de tuberculose Ela entrou para o convento aos 15 ou 14, já não recordo, morreu aos 25. E ela fica famosa por ter escrito várias passagens, mas uma delas, um livro chamado A História de uma Alma. Então, em que ela conta, digamos, a vida dela e as agruras pelas quais passou e a forma como ela tinha para se santificar. Né? Então, temos ali o Carmelo, onde ela esteve como freira, a catedral, Alberto. é uma catedral gótica, tem a basílica. Alberto. Oi. Deixa eu te interromper só um minutinho. Claro. Vamos tentar colocar você de novo na sala para ver se a sua imagem volta, porque ela realmente não voltou. Então faz uma coisa, não sai você... Poderia ser só comigo? Deixa eu ver se eu consigo. Problemas de tecnologia.
Mas então eu não sei até onde é que vocês me escutaram, mas eu estava falando exatamente de Lisieux, né? Sim. Cidade da Santa Terezinha, tem ali o Carmelo, tem a Catedral, que é uma catedral gótica, tem a Basílica, e dentro da Basílica tem, inclusive, para nós que somos brasileiros, uma coisa interessante, que é um altar, uma capela, de homenagem a tantas visitas de brasileiros e doações que têm feito a Santa Terezinha na cidade de Lisieux, né? Então sempre passamos por ali, a menos que, obviamente, a confissão religiosa do grupo não indique isso, né? E depois nós vamos subir para um dos ícones da França, né? A cidade, a França tem alguns ícones e um deles é o Monte Saint-Michel. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Monte Saint-Michel, todo mundo já viu algumas das fotografias quase mágicas do Monte Saint-Michel. Está, inclusive, o Fábio escolheu bem a imagem para a live. A chamada para a live. Exatamente. Porque esse Monte Saint-Michel, claro, é uma montanha, uma colina, mas tem ali um fenômeno interessantíssimo, que é a subida muito rápida das águas na maré, ou em algumas marés, não são todas, mas em algumas marés. Normalmente esse fenômeno ocorre cerca de 24 vezes por ano, que é quando as condições da Lua e da Terra fazem as marés subirem muito mais rápido, né? Não é todos os dias que isso ocorre. Mas quando ocorre é um fenômeno interessantíssimo, porque você ou corre ou vai molhar os pés, né? Ou vai molhar os pés. Então, e passa a ser uma ilha, né? Fica, obviamente, cercada de água. E é muito interessante, depois, dependendo das condições climatéricas, quando tem aquela névoazinha, né? Que de manhã e no fim da tarde, mas sobretudo de manhã, fica a névoa em cima da água, a impressão que você tem é que a ilha, a montanha, está flutuando. Então tem ali uma ilusão de ótica fantástica para quem está em terra, naturalmente, de ver. Mas o barato para os amantes de fotografia é um paraíso, é super fotogênico. É um prato cheio, é um prato cheio, um prato cheio. E outro prato cheio é para quem gosta de romantismo, ou seja, para quem gosta de estar dentro de um clima clerical, um clima medieval, que é dormir lá. Entendeu? Você passar a noite e acordar num ambiente daqueles é fantástico, né? Normalmente nós não temos essa oportunidade porque, como vamos de ônibus, os grupos são grandes, obviamente a cidadezinha é muito pequena, porque aquilo sobe muito, não tem elevador, né? O cara tem que ter boa perna, porque tem uns degraus legais para chegar lá em cima, até a abadia. E chama São Michel porque no topo da colina você tem exatamente o arcanjo Gabriel, né? O arcanjo São Miguel, ou São Miguel o arcanjo, né? Então o Monte São Michel tem exatamente esse nome, ou foi dedicado a essa abadia, essa igreja, porque o bispo, reza a lenda que o bispo teria visto 3 vezes o anjo, o arcanjo São Miguel, ou São Miguel Arcanjo, e, portanto, a partir desse momento ele decidiu fazer uma igreja e depois, obviamente, uma abadia. E o local para depois, isso tem várias lendas, né? Tem depois o local para ele fazer a indicação onde é que ele deveria fazer, foi amarrado um touro, ou apareceu um touro amarrado a um rochedo que ficava exatamente ali. Então ele decidiu que era ali, porque era um sinal divino que o touro apareceu amarrado ali. Mas enfim, são algumas lendas que a gente vai contando pela viagem, né? O pessoal brinca dizendo que eu conto muitas lendas, mas eu acho que às vezes é o sal e a pimenta da história, né? Porque senão vocês, cara... Não, a lenda faz parte da viagem, né? E sempre fica aquela dúvida. É uma lenda, é uma história? Essa dúvida eu nunca tive. É realidade com um pouquinho mais de romantismo. É aí que fica que é o lado gostoso da viagem. Até pelo seguinte, Fábio, eu costumo dizer que às vezes existe a história, né, a versão verídica, e a lenda.
Eu gosto sempre muito mais da lenda, né? A história, coisa que o sujeito não é romântico, então escreve, resolveu tirar limpo e ver qual era a verdade da história. A lenda é sempre muito mais bonita, Verdade. né? Então ficou a lenda, né? É lógico. Mas enfim. Então estava dizendo que essas marés fazem então o cerco da cidade e sempre que há ou lua cheia ou lua nova, esse fenômeno acontece e a maré sobe muito rapidamente. Então dá bem para você ver da margem a maré chegando. Obviamente, tanto faz que seja de dia como de noite, depende da hora da lua, mas esse fenômeno acontece. E nós visitamos, vamos até lá em cima a abadia. Ela já esteve, como é lógico, muito recheada, mas por várias revoluções, e os franceses adoram fazer revolução, não é só a Revolução Francesa, já antes da Revolução Francesa faziam, né? Não precisa vestir nenhum colete amarelo para eles resolverem fazer um protesto qualquer. E muitas vezes esses monumentos pagavam o pato, né? Então foi o caso desse, foi incendiado várias vezes, teve inclusive como destino, por incrível que pareça, hoje em dia não, claro, mas teve como destino ser prisão. Tanto na época da monarquia, vários reis colocavam os seus inimigos políticos lá, mas também na Revolução Francesa, curiosamente, eles acabaram quem fez a Revolução Francesa acabou se rebelando contra a opressão do rei, mas acabou fazendo também do mesmo jeito, né? Marat e outros. Um dos que se indignou, para quem conhece literatura, um dos que se indignou e fez força para que os seguidores da Revolução deixassem de fazer de Monte São Michel uma prisão foi Victor Hugo, né? Que escreveu Os Miseráveis. Né? Mas, enfim, então, esse local já teve muitos destinos. Hoje tem um destino basicamente turístico, é muito bonito, a abadia é muito bonita, a vista é impagável, então é muito interessante. Nós vamos depois, só para vocês terem uma ideia, esse é um dos pontos mais visitados em França do mundo. São 3,5 milhões de pessoas por ano. Se vocês fizerem se quiserem uma comparação, o Corcovado, no Rio de Janeiro, tem 1 milhão por ano. E eu sei isso por outros motivos. Mas 1 milhão por 3 ano. milhões. 3,5 milhões de pessoas em média por ano. Tirando este ano, óbvio, né? Dos motivos evidentes. Mas, enfim, depois nós vamos continuar seguindo, nós estamos na costa, né? Continuamos seguindo, eu estou fazendo assim para vocês tentarem imaginar o mapa de França, estamos na costa norte de França. E então vamos andando sempre para a esquerda, seguindo o nosso caminho, e vamos até uma cidadezinha chamada Saint-Malo. Saint-Malo. Essa é uma cidade que ficou conhecida, é uma cidade também medieval, com ar medieval, com uma muralha a toda a volta. É muito legal você sentar ali naquelas esplanadas, naqueles pequenos restaurantes e pedir ostra. Enfim, claro, então em frente ao mar, o prato comum, obviamente, tem a ver com o mar. E é uma cidade que ficou marcada não só por cobrar pedágio de todos os barcos, os navios que passavam ali em frente no Canal da Mancha, né? A parte do Canal da Mancha mais estreita, como vocês sabem, está em Calais, fica bem mais para a direita. Mas o movimento de barcos, historicamente, ao longo dos séculos, foi muito grande, ainda hoje é. E na época, eu acho que eu travei. Pelo menos a minha imagem está travada. Tá travado, tá com um círculozinho, mas eu estou te ouvindo. Então vamos lá. Estava então dizendo que essa cidade abrigou muitos dos corsários que assaltavam, pirateavam os barcos que passavam, sobretudo os ingleses, mas quaisquer uns. Os que passavam por ali, os camaradas saqueavam e obrigavam a pagar pedágio. Né? Então, é também uma cidade, sei que não tem aqui nenhum canadense nos ouvindo provavelmente, mas é a cidade de onde Cartier saiu para descobrir, entre aspas, o Quebec e Montreal. Né? É uma cidade que, para quem mora no Canadá, ou sobretudo no Quebec,
porque a Colômbia Britânica nem tanto, mas o pessoal do Quebec sabe exatamente que é quase o Cristóvão Colombo deles, ou o Pedro Álvares Cabral deles, né? Um indivíduo chamado Cartier, que saiu exatamente dessa cidade. E nós vamos depois entrar, agora estávamos na Normandia, e vamos entrar na Bretanha. A partir de agora, vamos entrar na Bretanha. Que foi, como eu dizia no início, uma cidade muito... Eu acho que o Alberto caiu mais uma vez. Opa, ele voltou. Deixa eu chamar ele de novo para a sala. Você está me vendo, Alberto? Por alguma razão, quando você entra na sala, cai. Mas acho que você está aqui no nosso bate-papo. E agora, vou colocar o Alberto na sala. Alberto, eu não estou conseguindo te colocar na sala. Tenta me pedir para entrar no bate-papo, isso. Vamos ver se agora a gente consegue fazer. Eu acho que o Instagram está... Vamos ver se eu consigo colocar. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. A gente tem aqui umas 15 pessoas na sala. Eu vou encerrar essa live, vou fazer outra. Vou tentar mais uma vez colocar o Alberto. Se eu não conseguir, eu vou encerrar ela e vou abrir novamente. Mas vocês voltem. Vamos ver se a gente consegue agora. Eu não sei se é algum problema na conexão. Oi. Agora voltou. Voltei. Foi. Foi Tá só bom, pessoal. Se eu não conseguisse agora, eu ia tirar a live e ia colocar de novo. Porque às vezes é o próprio Instagram. Essa semana eu participei de uma live que aconteceu isso também. O Instagram tá muito... Tá bugado essa semana inteira. Tá todo mundo reclamando e mesmo gente que tem uma audiência imensa e tá reclamando mesmo. Mas então estava dizendo que estamos entrando agora na Bretanha, e os bretões, que são os habitantes da Bretanha naturalmente, sempre foram um povo independente, um povo muito guerreiro, mesmo ainda do tempo dos celtas. Vocês sabem que o povo celta não só pegou toda essa região, mas foi até aquilo que é hoje a Áustria, né? Veio até aqui ao norte de Portugal, exatamente a região onde eu estou, foi mais ou menos aqui até ao Rio Douro, mais embaixo. Então, o povo celta se desenvolveu muito. E foi também nessa região, eles se defendiam, para você ter uma ideia, existem 17 fortalezas defendendo a fronteira da Bretanha com a França. E a guerra era pesada. Depois, obviamente, acabaram sendo dominados. Mas, aliás, dominados, já agora que todo mundo está falando também de guerras e tal, me lembrei do Asterix, né? Acho que todo mundo conhece o Obelix e o Asterix, né? Então, tem tudo a ver exatamente com a França, com os romanos, com a Gália. A Gália era uma região do Império Romano bem maior do que é a França hoje, né? Mas, enfim, o mapa era mais ou menos o que é a França e esticava quase até a Áustria, pegava o norte de Itália, os Alpes italianos, a região do Tirol, que passou a ser depois o Tirol. Então, os celtas, os romanos chamavam tudo isso de Gália. E ficou famosa uma história que é verídica, aí não é lenda, é verídica, tem a ver exatamente com a conquista do Júlio César,
que ele vem exatamente conquistar essa região e encontra vários povos que brigavam entre eles, né? Então, uma dessas localidades ficou conhecida exatamente por resistir bravamente a ele, e ele acaba depois conseguindo conquistar esse guerreiro, esse rei, que havia muitos povos pequenos, né? Reinos pequenos. Então todos eles tinham o seu rei e a sua legião e brigavam entre eles muitas vezes. E o Império Romano, quando chegou ali, teve dificuldades, conquistou esse território, avançou para a Inglaterra, e quando Júlio César já estava nas Ilhas Britânicas, né, não havia Inglaterra na época, o pau começou comendo lá atrás na Gália outra vez, ele teve que voltar e cercou a cidade, e ficou famoso depois exatamente por ter feito nessa cidade. Olha, era uma cidade muito parecida exatamente com Mont Saint-Michel, tinha uma colina, e ele resolve, quando os povos viram que ele estava vindo para, obviamente, guerrear, eles usaram aquilo que em linguagem vulgar se conhece como terra queimada. Então eles foram queimando todos os celeiros, batatas, enfim, os animais matavam, então, para deixar uma terra. Eles não tinham como se alimentar, os romanos, né? Então, o que o César fez, o Júlio César fez, foi exatamente um acordo com outros reis celtas ali da vizinhança, para lhes fornecer trigo, sobretudo, para eles matarem a fome aos soldados, e eles acabaram, então, cercando o inimigo. E resolvem, isso ficou célebre, porque eles cercaram com uma muralha feita com madeira, tipo Forte Apache, né? Aqueles fortes americanos, e fizeram então uma paliçada, fizeram um muro e cercaram os caras. E ele resolve, como soube que ia ser atacado pelos outros aliados desse povo, ele acaba construindo uma segunda muralha nas costas dele. Então ele fica literalmente emparedado com os homens, entre o inimigo da frente e se protegendo dos outros por trás. E ele deixa uma porta para dar a entender que o pessoal poderia entrar por ali, e ele sai pelo outro lado da muralha, ataca os inimigos pelas costas e, obviamente, ganha a batalha com os aliados desse inimigo, e depois acaba conquistando as cidades, né? Então ficou famoso por isso, e ele volta praticamente em ombros para Roma, né? Mas, enfim, isso já é uma parte de história, outra parte de lenda. Mas estava dizendo que chegamos então à Bretanha, e vamos conhecer Rennes. Rennes é uma a cidade... região que é um prato cheio para quem gosta de história. Ah, sim, sim. Isso começa do tempo da pré-história, né? Depois tem toda a história, mas começa do tempo da pré-história. Mas, enfim, estava dizendo que acho que a minha imagem travou outra vez, mas desde que vocês estejam me escutando, não tem problema não. Então tava... eu tô conseguindo te escutar. Estava dizendo que Rennes é a capital da Bretanha, uma cidade muito bonita, num estilo também medieval. Você vê resquícios ainda do Império Romano, construções no tempo dos romanos. Tem uma catedral muito bonita, é uma cidade universitária, então o povo que você vê na rua é todo muito jovem, porque vêm pessoas do mundo inteiro, mas de todo lado da França, estudar para Rennes. Então tem umas casinhas ainda muito típicas do tempo da Idade Média. Tem um jardim muito bonito, que é o Palácio Saint-Georges, e Saint-Georges, o Santo Jorge, enfim. E tem uns jardins também muito bonitos. Esse palácio é realmente muito interessante de se visitar. E essa região é uma região mágica, uma região cheia de lendas. Se a gente estava contando lendas, eu acho que ali na Bretanha a região das lendas, dos mitos celtas, das lendas, das fadas, dos cavaleiros. A lenda do rei Arthur e da Távola Redonda, os cavaleiros da Távola Redonda, que eram protegidos pelo mago Merlin,
Foi ali que se passou, em todas aquelas florestas, os lagos, os rios. Tem uma floresta famosa que é de Brocéliande, perto de uma cidadezinha que é Pampon. E nessa floresta de Brocéliande existe de tudo. Esses lagos, existem mitos que dizem que as fadas vêm do fundo do lago porque elas moram num castelo de cristal que está submerso nas águas. Então, é engraçado porque todas essas pessoas, você fala com qualquer bretão, ele conhece essas histórias quase como nós conhecemos as histórias de Monteiro Lobato, entendeu? Então, é engraçado por isso, porque é uma região realmente mágica e de muitos rios, de muitos lagos, e essas histórias de cavaleiros medievais se passaram exatamente ali, e isso faz com que as pessoas, obviamente... É engraçado, eu agora fui religar aqui o meu... Agora a sua imagem voltou. É engraçado, e agora voltou. Curioso. Foi só eu ligar o carregador, que eu estava ficando sem bateria, e curiosamente, deixa eu só tentar segurar isso aqui no suporte, novamente. Isso. Eu uso aqui uma tecnologia muito interessante, que é a tecnologia da fita Durex. É imbatível. Mas, enfim, então estava dizendo que essa região é uma região mágica e todas essas lendas estão presentes. Então, você olha, visita essa floresta de Brocéliande, eles têm, inclusive, centros interpretativos das lendas e das histórias e das fadas e dos magos celtas e já posteriores, envolvem o Santo A Graal. imersão nas lendas, ela deve ser tão intensa que acaba de lenda virando história, né? E você visita uma das propostas, é exatamente a gente ter tempo para entrar dentro de um desses centros de interpretação, e existe um filme multimídia que é projetado, então você leva uma aula de história, parece que você se transporta para o tempo do Merlin, né? Então, você jura que o mago anda por ali, né? É assim um ambiente mágico, um ambiente diferente, e que a gente não está muito habituado, obviamente, a ver em grandes centros, né? Então, é muito interessante. Eu hoje era capaz de, e até porque a tecnologia não está nos ajudando muito, mas era capaz de ficar por aqui, porque a sequência, digamos, disso, ou dos nossos roteiros, dali nós vamos descer para a famosa região dos castelos do Loire, né? Mas eu acho que deixaria isso para uma próxima vez e para seguirmos. O Loire, chama-se Castelos do Loire. Loire é o nome do rio, o rio mais comprido que a França tem. A França tem vários rios importantes, o Sena, obviamente, é um deles, que passa em Paris. Já cruzamos com ele há pouco, né, lá em cima, no Havre. E o outro, obviamente, é o Loire, que atravessa um vale cheio de castelos, cheios de palácios, e para vocês terem uma ideia, seria impossível na sua vida, na vida de uma pessoa, visitá-los todos, porque existem uns que são públicos, claro, visitáveis, e outros que são particulares, visitáveis também, mas estamos falando de 300 e muitos castelos, dos catalogados por eles como castelos, digamos, reconhecidos, né, que fazem parte do livro dos castelos do Loire. Seria impossível você visitá-los todos. Então, seria o prosseguimento. Mas eu acho que ficamos por Rennes, porque quem nos acompanhar numa situação dessas e vier com o Fábio, vai ver este percurso, porque dali de Rennes a gente ou continua, obviamente, ou fecha em Paris novamente, né? Também não é tão longe quanto isso. Então, esse é uma visita a duas regiões muito bonitas de França,
que é o caso da Normandia e o caso da Bretanha, qualquer delas muito diferentes do que vocês estão habituados a ver, com uma cultura, uma gastronomia fantástica. Eles têm, inclusive, hoje, não falei muito de gastronomia, ainda citei as ostras, né? Mas eles têm coisas interessantíssimas ali. Eles têm uma espécie de um soufflé, não é bem um soufflé, é um omelete, que eles batem. Eles chamam soufflé exatamente porque, enquanto o nosso omelete, batido com o garfo, fica meio pesado, meio achatado, né? Fica baixinho, aquele eles batem com aquela batedeira de claras, né? E ele cresce Ele muito. fica Então, como eles se fosse fazem. areado. Oi, Fábio. Voltamos? Opa, eu acho que eu pausei. Voltamos. Ah, tá. Então, estava dizendo que sugeria ficarmos por aqui, porque dali a gente. Ah, estava falando da gastronomia, né? Então, o tal soufflé, Isso. que é, na verdade, um omelete, mas que fica muito fofinho, porque ele cresce muito, e eles fazem pela maneira tradicional, ainda do tempo da Idade Média. Eles assam aquilo numa espécie de umas frigideiras muito grandes, no fogo, na lareira, né? Então, até nas feiras medievais, mesmo aqui em Portugal, também costumam fazer exatamente a mesma coisa. É uma espécie de um crepe fofo, né? Um crepe fofo. E comem isso com frutos silvestres e tal. Então, a gastronomia também é muito variada, muito diferente, mas muito gostosa. E na Bretanha, já falando um pouquinho, só para fechar, que eu não sei que tempo a gente tem, Eu acho que a gente mas só tem para mais fechar. 3 minutos. Ok. Então, é uma região, enquanto no resto da França os vinhos são conhecidíssimos, os vinhos franceses, ali é a terra da cidra, do vinho de maçã. Então, você vê plantações imensas de maçã, de maceiras, e eles colhem, eles varejam batem mesmo, as maçãs caem no chão, eles apanham e trituram para fazer vinho de maçã, que é o que eles chamam de cidra. Então, em qualquer dessas regiões, dessas cidadezinhas onde a gente passou, você tem a oportunidade de tomar a cidra. Normalmente eles tomam numa tigelinha de faiança, né, ou de porcelana. Então, é típico dessa região também. De maneira que, olha, muito obrigado pela oportunidade. Desculpem aí a interrupção, que eu e o Fábio não tivemos Nada, que isso. muita culpa, Eu né? que te agradeço a gentileza. Esse roteiro desenhado foi sensacional. Eu não sei se a gente chegou a falar, eu acho que não, teve uma hora que picotou. Esse roteiro que a gente apresentou, começando por Paris, subindo, passando por Rouen, indo até as praias, e terminando em Rennes, e depois voltando para Paris. Mais ou menos quanto tempo a pessoa deveria reservar para fazer de uma maneira mais slow travel? De repente, talvez pernoitando em Saint-Michel. Isso. O que é que a gente já falou nisso nas outras lives? Nós temos um banner na Glamour que é um desses conceitos, um desses valores, é exatamente nós fazermos as coisas com calma para vocês degustarem. Não é só para degustarem a ostra, nem o soufflé, nem a cidra, né? É para vocês degustarem as lendas também, degustarem a paisagem, poder sentar calmamente e passear no meio da floresta, tudo isso. Então, para responder à sua pergunta, eu diria 12 dias, de 12 a 15. O ideal seriam 15, legal. Obviamente, mas 12 dias seria, digamos, bem equilibrado uma situação dessas. Né? Bacana. Não seria mais ou menos isso. Alberto, eu mais uma vez te agradeço a sua gentileza desse bate-papo maravilhoso, cheio de histórias, lendas para gente. Pessoal, agradeço vocês também, a participação.